Olá, boa noite. É notícia e entrevista hoje o advogado criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro. Ele é um dos principais penalistas do Brasil e é conhecido em Brasília e também no país como Cacai. Cacai, obrigado por me dar essa entrevista aqui na Rede TV, meu caro. Kennedy, alegria enorme estar com você mais uma vez, admiro muito o seu trabalho e para mim é uma honra estar aqui. A honra é toda nossa. Cacai, hoje é um dia importante, nessa quinta-feira, o Supremo está lá concluindo o julgamento de quatro réus, né? Estão analisando hoje o primeiro, é o começo do julgamento dos acusados pelos atos golpistas de 8 de janeiro. Tem uma maioria formada acompanhando o voto do relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, que viu ali os crimes de abolição do Estado Democrático de Direito, dano qualificado, golpe de Estado, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa. E o Alexandre de Moraes estabeleceu ali 17 anos de pena, 15 anos e meio de reclusão, 1 ano e meio de detenção. Me parece uma pena alta. Há uma tendência na dosimetria, na fixação da pena, de chegar mais perto do que é o Alexandre de Moraes do que, por exemplo, entendeu o Nunes Marques, que considerou só 2 crimes e deu 2 anos e 6 meses de pena. Qual que é a sua avaliação sobre esse julgamento? Olha, é um julgamento extremamente importante. Eu acho que o Supremo Tribunal faz muito bem e foi muito bom que tenha sido feito esse julgamento ainda na gestão da Rosa, que daqui a poucos dias está aposentando, porque ela sofreu muito enquanto presidente com esse ataque, especialmente ao plenário da Corte. Eu acho que é um julgamento que faz história, porque não é fácil você viver uma tentativa de golpe grave como nós vivemos, sem que as instituições tivessem respondido. Eu tenho escrito muito sobre isso, Kennedy, uma coisa que me impressiona, é muito raro o que aconteceu no Brasil. Uma tentativa de golpe evidentemente explícita, se nós provavelmente tivesse dado certo o golpe, nós não estaríamos aqui, eu pelo menos não estaria aqui contando essa história. E quem conteve o golpe foi o Judiciário. Nós tínhamos, até a gestão do Bolsonaro, um executivo fascista, um legislativo muito cooptado, infelizmente, muito cooptado, que faltou à nação. Sim. E quem fez a sustentação da institucionalidade foi o Supremo Tribunal. E o Supremo Tribunal, por incrível que pareça, sofreu essa tentativa clara de golpe com a depredação do plenário, e aquilo chocou a todos nós. Eu me lembro que naquela noite, 8 de janeiro, o dia da infâmia, né, quando Lula foi, eu estava fora de Brasília, me ligaram de dentro do Supremo, ele estava lá com alguns ministros do Supremo, e o presidente da República entrou, aquilo foi muito simbólico. Sim. E no outro dia, o Lula chamou a presidente do Supremo e os vários governadores e desceram a rampa para ir até o Supremo. Então é muito bom que esse julgamento tenha sido feito agora, um julgamento técnico, os votos foram votos técnicos, o ministro Alexandre foi muito feliz na definição sobre todos os aspectos. Primeiro, é correta a pena rigorosa? Olha, para um penalista que tem uma formação garantista, é sempre ruim uma pena muito rigorosa, mas nesse caso eu acho que não tem outra saída. Por quê? Porque é um caso exemplar. Eu, desde o primeiro momento, quando me manifesto sobre esse processo, eu pensava que ia ficar por volta de 18 anos a pena. As pessoas, muitas delas, não têm noção do que nós passamos. A tentativa de golpe, por isso é que o tipo penal é tentativa de golpe. Porque se existe o golpe, aí existe um outro status quo do governo e aí não tem nem julgamento. Não tem esse Supremo para julgar. Provavelmente não tem nem Supremo Tribunal Federal. O Alexandre de Moraes falou isso no voto dele. O ministro Barroso também falou. Então, eu acho que, infelizmente, é necessário que se faça um julgamento de forma exemplar mesmo. Veja bem, aquela tentativa de golpe, óbvia, a tentativa de abolição do Estado Democrático, ela foi repelida pelo Supremo. E agora é o próprio Supremo que está julgando o que aconteceu. E acho que o Alexandre foi muito feliz, o ministro Alexandre foi muito feliz ao ser técnico, falar que ali houve apenas crime de dano é um retrocesso. Nós ainda estamos num momento de certa instabilidade, porque você veja bem, o voto do ministro Alexandre deixou claro uma coisa que a gente que acompanha, eu sou advogado criminal, só faço isso na vida, a gente tem essa percepção e também conhece pessoas, a gente conversa, evidentemente não atuo no caso, porque não aceitaria atuar como advogado, mas a gente sabe que existe um núcleo político que vai ser julgado, falam-se em 18 entre senadores e deputados. Existe o núcleo dos financiadores, que até agora só chegaram até os financiadores menores, mas existem os grandes financiadores que fizeram
essa estrutura funcionar para Esses ter o 4 golpe. em julgamento agora são executores, como o Cacai está lembrando. Exatamente. Começou pelos executores, vão chegar nos financiadores, tem autoridades omissas, tem mentores, né, eu acho da que tentativa. A estratégia do Supremo Tribunal é muito importante, porque no processo penal, aquele que está preso, como esse cidadão que está sendo julgado hoje, ele responde um processo mais ágil, é claro. Se a pessoa está presa, você tem que ter um processo mais ágil. Mas a investigação continua. O ministro Alexandre foi muito claro, especialmente no núcleo político, que é necessário chegar, nos financiadores, nos militares que estavam por trás desse golpe. Eu acho que fatalmente chegará ao ex-presidente Bolsonaro e aquele pessoal mais próximo dele. Mas, Cacai, o Augusto Aras, Procurador-Geral da República, e a Procuradoria-Geral da República, que atuam nesse caso, porque ele está no Supremo, denunciaram policiais militares, mas não tem nenhum militar da ativa ou da reserva denunciado. Haverá uma troca em breve na Procuradoria-Geral da República. Sem dúvida. Você acha que com essa troca a Procuradoria-Geral vai denunciar militares da ativa e da reservas envolvidos na tentativa de golpe? Eu não poderia dizer se há militares da ativa envolvidos, porque as pessoas que estavam ao lado do presidente, especialmente do Palácio, e que tramaram o golpe, eu não tenho nenhuma dúvida que tramaram o golpe, até onde eu sei, são militares da reserva. Mas são pessoas... Estavam lá do então presidente Bolsonaro. Então, o presidente Bolsonaro. Eu penso que o Supremo está fazendo um trabalho extremamente importante, a Polícia Federal, com independência grande, técnica. A Polícia Federal brasileira é muito técnica. Ela esteve, infelizmente, sob a coordenação do Bolsonaro em momentos difíceis, porque tinha intervenção e tal, mas houve 1.350 prisões, é muita coisa, não é pouca coisa. O Supremo Tribunal tomou a si a responsabilidade de manter a democracia. E a única arma que usou foi a Constituição. É uma história digna de ser contada, porque quando você tem uma tentativa de golpe de Estado no mundo inteiro, você tem que ter uma força do outro lado para combater essa tentativa. Sim. No Brasil, infelizmente, repito, com o então executivo fascista e golpista, um Congresso cooptado, foi o Supremo que fez esse pé na porta, né? Eu acho muito importante que a gente dê a dimensão do que está acontecendo. E o julgamento agora se dá de forma técnica, começaram as condenações. Eu estou escrevendo um artigo hoje, acho que o título vai ser Começaram as condenações. Porque a investigação continua paralelamente, e assim que tem que ser. Veja bem, Kennedy, tem 8 meses que ocorreram esses fatos. Em 8 meses, o Supremo determinou prisão de várias pessoas, fez a instrução dos processos a ponto de começar, felizmente, repito, ainda sobre a presidência da ministra Rosa, e agora, também de forma técnica, é necessário que se chegue aos demais. 2 argumentos aí que a defesa do réu julgado lá argumentou. Primeiro, não há duplo grau de jurisdição. O Supremo não poderia julgar, isso deveria ser questão de crime comum, porque ele não entende que tem aí um atentado contra a democracia e tal. E a outra questão é o voto do Nunes Marques, que não viu crime de abolição do Estado Democrático de Direito nem de golpe de Estado. Analisa um pouco isso para a gente. Bem, primeiro que quando o ministro Toffoli abriu aquele famoso inquérito das fake news, eu estava no plenário, ele até pediu para conversar comigo e disse, olha, defenda esse inquérito que estão ocorrendo coisas graves no Brasil que eu não posso dizer. É óbvio que esse inquérito poderia ser aberto no Supremo Tribunal, porque estava ali em jogo a estrutura que estava tentando arrasar o Supremo, ou seja, a instituição do Poder Judiciário. E aí tem uma previsão expressa que seria no Supremo. Além disso, como existe o crime de organização criminosa, isso é importantíssimo de dizer tecnicamente, e existem vários políticos com foro no Supremo, não tem como fazer essa dissociação. O julgamento... Tem conexão aí. Tem uma conexão evidente, probatória e tudo, então o julgamento tem que ser no Supremo Tribunal Federal. Esse é um argumento que eu acho que o Supremo enfrentou de forma muito técnica. E não há recurso do Bolsonaro em caso de joia, nada, por causa da conexão probatória, você entende que isso vai ficar no Supremo? Especificamente, o 8 que nós estamos julgando agora é a tentativa de golpe... 8 de janeiro. De 8 de janeiro. Nas outras questões, aí tem que analisar caso a caso, né? Porque não existe conexão entre alguns outros... O Bolsonaro responde, até onde sei, 5 inquéritos graves. Eu não conheço a ponto de falar sobre conexão do caso de joia, porque estaria no Supremo. Essa não é uma questão que eu tive acesso. Nessa questão que está sendo julgada de 8 de janeiro,
que tem que ser no Supremo me parece claríssimo. Cristalino. O voto do ministro Nunes Marques, eu acho que existe um componente de visão do mundo meio ideológico, porque assim, para você imaginar se tem ou não tentativa de golpe, você, para mim muito clara, e acho que para a grande maioria dos brasileiros, e felizmente para quase a unanimidade do Supremo, me parece que está evidente que há uma tentativa de golpe ali, depende da visão também política da pessoa. Você falar que houve apenas dano no momento em que o país estava paralisado, é só nós voltarmos para 8 de janeiro, o que foi aquilo? Isso. E para os dias anteriores, Kennedy. Eu estava... É uma visão alinhada ao bolsonarismo, foi indicado pelo Bolsonaro. Eu acho que é uma visão de mundo mesmo, assim. No dia 12 de dezembro, quando o presidente Lula foi diplomado, nós fomos para minha casa depois para comemorar. Lula me ligou e falou, olha, deu sorte a primeira vez, vamos fazer na sua casa. E estávamos em casa quando começou a ter a depredação de Brasília. Sim. Ali estava sendo gestado a hipótese de um golpe, porque naquele dia ele foi diplomado. Você se lembra? Sim. Ônibus tentaram derrubar cercaram a sede da PF. E invadiram a Polícia Federal. Quer dizer, não há que se falar em dano. Eu acho que houve uma tentativa que foi tramada de uma forma extremamente engenhosa, com estrutura caríssima. Estrutura caríssima. Por isso é que eu acho que faz muito bem o Supremo, faz muito bem a Polícia Federal, e agora a Procuradoria vai ter que enfrentar isso, porque quando chegarem nos financiadores, será um passo muito importante, que são certamente grandes empresários. O ministro Gilmar Mendes, o Alexandre de Moraes, eles lembram, olha, esses fatos são conexos, quando em 7 de setembro você faz uma ameaça de golpe, a reunião com os embaixadores. Cacá, e do ponto de vista técnico, que fundamentação existe, se ela existe, para se chegar ao Bolsonaro como mandante dessa tentativa de golpe ou enquadrá-lo de alguma maneira criminalmente para que ele responda? Você acha que isso vai acontecer e que ele será preso? Olha, no processo penal, a regra da investigar o processo penal é saber a quem é o beneficiado de tal ação. Quem interessa. Isso é primário, entendeu? Quer dizer, o Bolsonaro só não deu o golpe, só não efetivou o golpe porque ele é completamente desqualificado. Além de ser um indigente intelectual, ele não tinha e não tem o respeito da cúpula das Forças Armadas. Se ele tivesse, nós certamente teríamos tido o golpe. Eu me lembro que uma vez o general Mourão, dando uma entrevista, ele, embora tenha a questão da hierarquia e tal, ele desqualificou o Bolsonaro, falou, ele só ficou na força física. Ele nunca chegou a ter nada de estudo intelectual e tal. Então, nós não tivemos o golpe, em primeiro lugar, no meu ponto de vista, porque ele não tem o respeito das Forças Armadas. Agora, se nessa investigação, veja só, eu tenho defendido que ele não deve ser preso agora. Eu sou um homem extremamente coerente, tenho sofrido até críticas por isso. É porque agora seria uma prisão preventiva, não temporária. A única hipótese de ter uma prisão do Bolsonaro nesse momento é se ele tentar interferir na prova. Se ele tentar interferir na prova, aí será fatalmente preso. Se não, vamos dar a ele o devido processo legal. Sim. Eu tenho dito o seguinte, Kennedy, naquela eleição última, quando o Lula ganhou, que eu acho que a democracia ganhou, nós estávamos fazendo um jogo da barbárie contra a civilização. Isso. Ganhou a civilização com a democracia numa eleição limpa. Se nós usarmos os métodos da barbárie, a barbárie terá ganhado. Nós não podemos ceder aos métodos da barbárie. Então, nós temos que ter o devido processo legal, com todas as garantias constitucionais. Agora, pelo voto do ministro Alexandre hoje, existe uma investigação contra políticos, contra financiadores e contra um grupo que era o beneficiado. Para mim, é absolutamente claro que o maior beneficiado era o Bolsonaro e aquele grupozinho pequeno que poderia continuar no poder se tivesse tido o golpe. Agora, isso vai ter que ser investigado para ter prova. Eu não tenho nenhuma dúvida. Nós tivemos agora o episódio da delação do major... Tenente-coronel Mauro Cid, que foi ajudante de ordens do então presidente Jair Bolsonaro. Pelo que se vê, pelo que se ouve, parece-me que uma pessoa para delatar, ela tem que dizer muito mais daquilo que está já provado. A questão da joia não precisaria da delação. Ele deixou muita coisa na nuvem, né? Ficou tudo lá, roteiro do golpe, joia. Eu acho que isso é um dos fatores que levará a quem está investigando a entender exatamente qual foi esse roteiro. Na minha visão, e pelo que eu acompanho, pelo que eu converso, fatalmente nós teremos ainda um desdobramento extremamente sério, mas importante. O Brasil tem que fechar essa etapa, tem que liquidar essa etapa. Essa etapa só será
no meu ponto de vista, passado para trás, se nós chegarmos àqueles que são os verdadeiros responsáveis por essa tentativa de golpe. E aí você fala muito bem, é importante que a democracia garanta ao Bolsonaro tudo aquilo que ele queria negar à sociedade dúvida. se tivesse uma ditadura. Isso é fundamental. Devido ao processo legal, né, para não ter discussão. Você tocou num ponto importante, quero falar da questão militar com você, mas o do Mauro Cid, da delação dele, eu me lembro que você, Cacai, sempre foi um crítico muito forte de como a Lava Jato usou o instrumento da delação premiada. E agora, a crítica que se faz dos bolsonaristas ao Instituto da Delação Premiada é o seguinte: ao PT e alguns advogados criminalistas criticavam a Lava Jato, mas fizeram a mesma coisa agora com o Mauro Cid. Você vê uma semelhança entre a delação que o Mauro Cid firmou, porque estava preso, na forma como o Alexandre de Moraes trata o processo, há semelhança com o que a Lava Jato e o Moro fizeram? Olha, quem fala em regra dessas semelhanças são as viúvas da Lava Jato, são os mervais da vida. Porque, evidentemente, que a diferença é muito grande. O Instituto da Delação é um direito de defesa do cidadão. É claro que, durante a Lava Jato, houve um estupro do Instituto. Teve um procurador que admitiu que as prisões eram feitas para conseguir delação por escrito. Então, é verdade que a gente tem que saber que, naquela época, onde existiam prisões para delação, isso é crime, é tortura. Agora, eu fiquei preocupado com o fato de, logo após a delação do ajudante de ordem, ele ter sido solto. E essa era uma crítica que eu fazia, eu tenho que ser coerente, que na época da Lava Jato, eles diziam para as pessoas presas, eu sei porque os procuradores, alguns me contavam, e depois policiais federais contavam, que eles falavam, ó, se você delatar, nós te soltamos. A prisão só pode ocorrer, a prisão tem que ser a última razão, a prisão não é solução para nada. A prisão só pode ocorrer se tiverem presente os fundamentos do artigo 312 do Código de Processo Penal. E não pode ser usado como antecipação de pena, por exemplo? Não pode ser usado, mas assim, a delação, em regra, ela não faz com que desapareçam os motivos da prisão. Então, desse episódio todo, dessa delação desse tenente-coronel, o único ponto que realmente me contrariou foi ele ter sido solto em seguida. Homologou e soltou. Homologou e soltou. Essa era uma crítica que nós fazíamos à época da... Agora, não tem nenhuma relação com o que acontecia. O que é a delação? A delação é um instituto que o cidadão pode usar em sua defesa e o princípio básico é a espontaneidade. O cara tem que querer fazer, ou por medo de ser preso, ou porque se arrependeu, não interessa o motivo. Mas ele tem que voluntariamente dizer, eu quero entregar tudo que sei. E aí o tudo que sei... Explica isso, Cacai, porque a delação não é a palavra, ela é um meio de prova, ele tem que corroborar, né? Explica por que tem os passos seguintes. O Supremo Tribunal, nós trabalhamos muito para isso, como advogados e defensores públicos no Supremo Tribunal, para poder chegar a um ponto de garantia constitucional do que é a delação. Porque na época da Lava Jato, as pessoas chegavam e diziam claramente, olha, entrega o Cacai, isso os procuradores me contavam, dizia para um determinado réu, entrega o Cacai, eu falei, mas eu não tenho nada, o Cacai é advogado. Se faziam isso comigo, imagino que não faziam com o Lula, Sim. O que não faziam com o ministro do Supremo, a gente sabe o que aconteceu. Tentaram envolver ministro Tentaram Supremo envolver em delação, ministro Supremo em delação, Toffoli. exatamente. Então, isso era uma deturpação absoluta do Instituto. Agora, me parece que essa delação específica foi uma delação extremamente correta sob o prisma técnico. Ele resolveu falar, dizem que até por causa do envolvimento do pai, quando o pai teve o sigilo quebrado, ele foi proibido de encontrar com o pai, que é muito comum numa investigação criminal, que os investigados pelo mesmo fato não possam se encontrar, por determinação judicial. Então, ele resolveu delatar. Eu não conheço a delação dele, mas eu acompanho, tenho uma outra informação de que ele resolveu. Aí é que é importante. Ele tem que delatar e falar tudo que sabe. Essa que é a diferença. A pessoa não pode falar, aquele que está tomando a delação, no caso a Polícia Federal, não pode chegar e falar, você tem que falar sobre 8 de janeiro, ou você tem que falar sobre tal coisa. O Instituto da Delação não serve para isso. Você faz um anexo, 2 anexos, você faz todos os pontos que você quer falar, o delator quer falar. Quero contar isso. E a partir daí, ele fala o que quiser. Agora, o Supremo Tribunal entendeu muito bem, trabalhamos muito nesse sentido como advogados, que a delação, ela por si só não é prova. Você pode ter 10 delatores que falam a mesma coisa, mas se não tiver
fatores externos que corroboram a delação, não vale nada. Você tem que ter prova. Então, assim, é um motivo para começar a investigar. A partir do momento que um delator vira e fala, olha, quem tinha interesse, por hipótese, na tentativa de golpe era o ex-presidente da República, por hipótese, um país fictício. Então, essa pessoa que fala isso vai dizer, mas como é que você sabe disso? Eu tenho gravações de conversa com ele, eu tenho mensagens que eu troquei à época. Então, são os meios externos de corroboração que podem, aí sim, fazer uma prova que permita um processo penal. Cacai, vamos voltar para a questão militar, que eu acho importante analisar. O Gilmar Mendes e outros ministros também, eles mencionaram que havia um desejo pela GLO. A GLO é uma previsão constitucional de garantia da lei e da ordem que os presidentes dos poderes podem acionar as Forças Armadas para cumprir o papel na prática de polícia em caso de desordem, ataque às instituições. Em 8 de janeiro, o Lula não quis usar a GLO, porque a teoria qual é que é? Se tivesse usado a GLO, se atenderia ao propósito golpista. Eles vão lá, criam uma confusão e passam o poder para a mão de um general. Você acha que se a gente tivesse tido uma GLO, esse golpe de Estado teria se consumado? Olha, felizmente o presidente que estava no Palácio era o Lula, um homem com experiência, já foi presidente 2 vezes e tal, e também devemos muito ao Flávio Dino. Naquele dia eu estava fora de Brasília, mas eu conversei algumas vezes com o ministro da Justiça. Conversei com outros ministros também, que me ligavam, preocupados para trocar essa ideia, inclusive sobre a situação do governador de Brasília, o governador Ibanez. E o ministro Flávio Dino, com a experiência que tem como juiz e um jurista, e principalmente um observador muito... Ele tem uma sensibilidade muito própria para a política. Das vezes que conversei com ele, ele deixou claro que o Lula não queria GLO e que também não deveria ser. Sim. Porque você poderia, sim, abrir uma brecha para colocar os militares outra vez no poder. Então, a intervenção, eu até, aqui entre nós, na discussão que tive nesse momento, eu fui voto vencido. Eu queria uma intervenção mais ampla em Brasília. E o presidente da República demonstrou que estava certo mais uma vez, fez a intervenção só na segurança. Porque eu julguei que teria que investigar direito a questão do comando naquela época, quem é que estava por trás daquela omissão. Mas eu reconheço hoje que o Lula é muito perspicaz. Ele acertou, mas que o comando da Polícia Militar não foi nem omisso, né? Colaborou para a invasão. Estão presos, tem 5 comandantes presos. Presos. O Cacai, no voto do André Mendonça, ele toma um chega para lá do Alexandre de Moraes, quando ele sugere ali que o Flávio Dino, como ministro da Justiça, não acionou a Força de Segurança, Nacional de Segurança Nacional, né? Que é a tal teoria conspiratória de que o governo Lula tramou o próprio golpe contra o próprio governo. É muito bom ter visto o chega para lá que o Alexandre deu, porque ele é ministro também do Supremo, ele pode dar. O advogado deve ter certos cuidados para fazer uma crítica tão veemente ao ministro. Mas essa teoria da conspiração que está na cabeça de alguns é absolutamente constrangedora. Não é só absurda, não, ela é constrangedora. Quer dizer, um governo eleito democraticamente que está sob o risco de sofrer um golpe, dizer que de alguma forma ele tem responsabilidade é quase uma irresponsabilidade. E vou te dizer algo, hein? O ministro Barroso foi muito feliz no voto dele hoje, quando ele remete a alguns fatos que passaram. Como é que tudo isso começou? Na verdade, começou com o fascismo instalado, né? Com a desestruturação das conquistas democráticas e civilizatórias dos últimos anos. Esquece, não é governo Lula, não. É os últimos anos dos governos brasileiros. O fascismo ele tem que desestruturar. Se tivesse tido mais 4 anos de Bolsonaro, talvez não tivesse nunca mais um país de volta. Mas, especificamente na tentativa de golpe, foi na tentativa de desqualificar o voto da urna. Quer dizer, como é que você pode imaginar que um cidadão que tentou realmente intervir e mudar o resultado eleitoral, depois um outro que tenha coragem de ganhar, porque foi uma coragem do Lula se eleger. O Lula me disse no dia da diplomação lá em casa, ele falou, Cacai, eu já não queria mais candidatar, eu estava em outra fase da minha vida. Eu só me candidatei porque eu era o único capaz de vencer o fascismo do Bolsonaro. Isso é uma coisa histórica. Sim. Claro, teve que fazer um conjunto muito amplo para poder ganhar, e agora o governo está
com alguma dificuldade. E mesmo assim foi difícil, né? Muito porque eles difícil. usaram muito a máquina. Não, Imagina olha, se não tivesse o Lula. A reeleição é a regra, ainda mais quando você vai disputar com quem não tem escrúpulo. Bolsonaro é completamente sem escrúpulo. O que eles gastaram de dinheiro para ser reeleito é uma coisa inacreditável. Mas é importante dizer que qualquer raciocínio de que parte do governo contribuiu de alguma forma, ainda que por omissão, para a tentativa de golpe, é uma irresponsabilidade. Cacá, eu queria falar com você sobre o papel dos militares na vida política brasileira, que desde a proclamação da República, né, 30, 64, o governo Bolsonaro, essa simbiose com as Forças Armadas, você disse que o Bolsonaro não tinha o respeito dos altos oficiais, né? O próprio general Geisel, general-presidente da ditadura, dizia que o Bolsonaro era um mau militar. Você acha que eles... tem uma teoria na imprensa, que ora aqui e ali eu vejo, que é o seguinte: graças às Forças Armadas nós não tivemos um golpe, eles não deram um golpe, eles não quiseram. Eles não quiseram, eles não tiveram condição política, porque o Bolsonaro era tão desqualificado. Se tivesse alguém qualificado, esse golpismo militar teria cedido à tentação de instalar de novo uma ditadura no Brasil? Olha, eu conversei muito sobre isso, inclusive com alguns militares, e é claro que existe uma parte dos militares que tinha esse desejo imenso desse retorno à ditadura. Nós vamos ter que dar uma passada real agora na história do Brasil. Eu tenho escrito, Kennedy, que nós começamos a errar, claro, é muito anterior a isso, mas para chegar mais perto, ainda quando da ditadura que nós vivemos durante 21 anos. Quando terminou a ditadura, nós tivemos uma anistia e não foram responsabilizados os terroristas de Estado, os torturadores e os assassinos. Isso fez com que Bolsonaro, e você se lembra, no dia do impeachment da Dilma, no plenário da Câmara, ele tivesse a ousadia de fazer alusão ao brilhante Ustra, que torturou a Dilma. Homenageou o Ele tinha que ter sido imediatamente para o Conselho de Ética e cassado. Sim. Não foi cassado, com isso sofremos o que sofremos com um homem como esse na presidência da República. Então, acho que agora, e isso eu tenho conversado muito no Poder Judiciário, conversado no Ministério Público, conversado junto a alguns ministros de Estado, é necessário que se chegue àqueles que foram responsáveis dentro das Forças Armadas. Se nós, mais uma vez, não levarmos a sério a responsabilização dessas pessoas, nós vamos estar, outra vez, deixando o ovo da serpente. Eu falei sobre isso, inclusive, desde a época da Lava Jato. Assim que houve o julgamento do Supremo, que tornou o Moro parcial e foi também incompetente no voto do Fachin, no voto do ministro Gilmar e também na turma como um todo, eu comecei a falar da necessidade de responsabilizar, especialmente os juízes, os procuradores da Força Tarefa, porque é muito grave você falar que há uma corrupção do sistema de justiça sem responsabilizá-los. Isso. É a mesma coisa agora. Nós tivemos uma tentativa de golpe, o Supremo Tribunal disse hoje que houve uma tentativa de golpe. Isso já está sacramentado, porque é a Suprema Corte que está dizendo. Isso. Agora, a responsabilidade tem que ser de todos que participaram. Repito, começou com os executores, porque estão presos, tem que ser assim mesmo, mas agora nós temos, a sociedade tem que cobrar que isso se dê, inclusive, evidentemente, com os militares, mesmo que da ativa. Aí sim significa a maturidade do país. Eu escrevi outro dia um artigo que os militares voltem para a caserna, que eu acho que é importante, que nós tirarmos os militares dessa complexidade da teia que existe hoje, sob todos os aspectos, e recebi em 10 minutos uma manifestação do ministro da Defesa, Zé Múcio, dizendo que concordava plenamente com o artigo. Eu acho que o momento é muito interessante. O país que passa pelo que passou, ele quer ter segurança jurídica, ele quer ter paz social, mas a segurança jurídica e a paz social necessariamente passa pela responsabilização daqueles que atentaram contra o Estado Democrático de Direito. Cacá, nós estamos gravando essa entrevista enquanto o julgamento lá no Supremo estava acontecendo, mas agora teve mesmo o veredito final, o réu
condenado a 17 anos de prisão por 5 crimes, né? Mais uma vez, Cacaio, rapidamente, qual que é a importância histórica desse julgamento? Olha, eu acho que é dar estabilidade, ou pelo menos neste momento, dar estabilidade à democracia. Eu repito, nós devemos essa democracia ao Supremo Tribunal Federal. Naquele momento em que vários de nós acreditavam que, infelizmente, nós poderíamos viver de novo o terror da ditadura, foi o Supremo Tribunal que colocou o pé na porta e dentro da Constituição. É muito raro na história de qualquer povo você ver um golpe ser abortado, um golpe ser impedido de acontecer, apenas tendo como arma do outro lado a Constituição. Isso é um momento histórico. O Supremo Tribunal fez o papel dele durante a resistência e agora, felizmente, de uma forma técnica, de uma forma que eu diria serena, começa a condenar aqueles que atentaram contra o Estado Democrático de Direito. Esse é o começo de um momento que pode dar ao Brasil musculatura. Olha, Kennedy, eu tenho alguns interesses fora do Brasil, tenho viajado muito. O Brasil tinha virado um pária social na época do Bolsonaro. A respeitabilidade do Lula fora, não é só do Lula, do que ele representa, é algo inacreditável. E acho que esse julgamento coloca o Brasil novamente no patamar de um país civilizado. Aqui não é República de Banana. Claro, né? Sem dúvida. Cacai, até por falar em República de Banana, eu queria analisar com você o artigo 142 da Constituição Federal, que diz o seguinte: as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. É nesse finalzinho aqui, em que o artigo fala assim, a garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa deles, da lei e da ordem, que os militares se apegam ao papel de tutores da vida civil. A letra da Constituição confere a eles esse poder, Cacai? Evidentemente que não. Essa é uma subleitura criminosa que o Bolsonaro, infelizmente buscando inclusive apoio em alguns juristas de nome, de renome, tentou fazer como se pudesse ser, Kennedy, pense bem, como se fosse possível fazer um golpe a favor da Constituição. O golpe é sempre contra a Constituição. Essa subleitura criminosa... que a Constituição permite, de vez em quando a gente pode dar um golpe de Estado. Exatamente, aqui. Vamos manter a Constituição porque ela permite, mas vamos dar o golpe de Estado e terminar, fechar os poderes, fechar o Supremo Tribunal Federal. Então, essa foi uma das tentativas que o Bolsonaro fez várias. Ele tentou desestabilizar o Supremo Tribunal, ele tentou desestabilizar o Congresso. O Congresso ele conseguiu cooptar. Felizmente o Judiciário não. E vou te dizer uma coisa, eu sou um crítico do Supremo e do Poder Judiciário há anos, o poder patrimonialista, o poder racista, o poder que mantém o status quo. Eu já estou doido para voltar a criticar. Assim que voltar à normalidade, eu acho que o Supremo agora também se arvorou a poderes demais. Tem que ter uma autocontenção. Depois desse julgamento, tem que ter uma autocontenção. Tem que ter uma autocontenção. É muito bom se a gente poder parar de falar no Supremo. O Estado voltar a ter a normalidade da independência entre os poderes. Agora, claro, essa subleitura do artigo 142, durante um período, ela nos preocupou porque era uma tentativa de fazer como se pudesse ter um golpe constitucional. É uma piada para nós que temos uma visão mais ampla. Mas a pessoa que quer ver a possibilidade do fascismo vencer, das instituições serem destruídas, tem essa leitura. Absolutamente errado. Você acha que seria bom mudar por uma emenda constitucional esse artigo? Eu acho desnecessário, porque já ficou ridicularizada essa interpretação. Nós não precisamos mudar. Por isso é que eu não me preocuparia mais com ela. Hoje até as pessoas do direito que defenderam, caíram no ridículo. Ô Cacá, a gente sabe que a extrema-direita ela gosta de sequestrar as cores e os símbolos nacionais, né? O uniforme da seleção brasileira, as cores da bandeira, o verdadeiro patriotismo no Brasil seria só o verde e amarelo. A gente teve no 7 de setembro agora um 7 de setembro normal, né? Diferente daqueles do Bolsonaro. Claro. Que peso que isso tem pra gente? Ter um 7 de setembro onde fica claro que aquilo não é uma data militar, aquilo é uma data cívica, é uma data de toda a nação. Kennedy, é muito interessante isso. Quando pela primeira vez eu saí depois da pandemia, teve uma manifestação que eu fui participar, eu fui com a camisa amarela da seleção, até uma camisa que o Pelé me faz uma homenagem e tal. E eu passei perto
de um carro de som e pediram para eu subir para poder falar. E eu falei sobre a necessidade de nós resgatarmos os nossos símbolos, inclusive a cor amarela. E foi interessante que, à época, todo mundo criticava. Era eu e Paulo Betti, que é meu amigo, que também escrevia sobre isso. Eu acho que são valores que parecem que são valores menores, mas que dão uma unidade à nação. É mais do que o país, é a nação. Eu, semana passada, fui ver o Brasil jogar em Belém e foi muito interessante ver muita gente de amarelo. Ou seja, a gente tem que ter esse certo orgulho de volta, né? Quer dizer, eles conseguiram, o governo Bolsonaro e o fascismo conseguiu tirar o Brasil tinha saído da lista da fome. Nós voltamos a ter 33 milhões de pessoas passando fome. Nós perdemos qualquer apoio à cultura e à arte. Se além dessa desestruturação, sem falar na saúde, na pandemia, com 700 mil mortes, se além disso ainda tirarem a nossa identidade, o nosso orgulho das coisas mínimas, eu acho que eles teriam cada vez mais vencido. Foi importante resgatar isso. Essa pergunta sua, para mim, ela tem uma dimensão. Eu tenho escrito muito, eu lembro de um artigo que eu escrevi chamado Para Não Dizer Que Não Falei das Cores. Legal. Eu acho que é legal isso, eu acho que é bom você ter esse orgulho novamente. Eu sempre vesti, porque eu não tenho essa preocupação maior, eu faço o enfrentamento, mas foi muito bom agora, lá em Belém, ver todo mundo de amarelo e todo mundo sem aquele susto, porque o fascismo assusta, né? Essa é a verdade. E belo paralelo, para não dizer que eu não falei das flores do Geraldo Vandré. Exatamente. Ô, Cacá, eu quero falar com você da decisão do Dias Toffoli, recente, que anulou todas as provas do acordo de leniência da Odebrecht com o Ministério Público Federal. E aí já começou o Dallagnol, o Moro a semear o tal pânico moral, né? A partir dessa decisão aí, agora, os corruptos que confessaram o crime vão receber o dinheiro de volta, os bilhões que a Lava Jato obteve vão ser devolvidos, vai ser uma farra do boi da impunidade. Analisa para mim, tem consistência jurídica a decisão do Toffoli, está correto? Ou estão certos o Moro, o Dallagnol, a Associação Nacional dos Procuradores da República, que está querendo recorrer da decisão do Toffoli? Já recorreu, inclusive. Nem legitimidade para recorrer eles têm. Mas esse choro do Moro e do Dallagnol, realmente são as viúvas daquele poder que tinham da Lava Jato. A decisão do ministro Toffoli é absolutamente técnica. Eu escrevi há 2 anos atrás um artigo em que eu peguei a fala do Deltan Dallagnol com o Aras, que era o responsável pela área internacional, em que o Aras não queria que o Deltan fizesse essa troca informal, passando por cima dos tratados internacionais. Inclusive, o título acho que é exatamente esse, é a questão de legalidade, Deltan. Ou seja, o poder exagerado que eles fizeram com que eles passassem por cima de todos os limites. Essa petição feita pela Associação dos Procuradores, ela é falsa, ela mente. Por exemplo, para você ter uma ideia, os documentos que foram apresentados, que se refere a esse recurso, chegou 1 ano depois da leniência. Está comprovado. Eles tentaram esquentar provas que eles obtiveram ilegalmente? Essa que é a questão. Eles esquentaram prova. Eu, à época, eu ia muito à Suíça, tinha clientes na Lava Jato que moravam na Suíça. O advogado de lá, que é um excelente advogado, ele falava, Cacai, os procuradores fazem tudo dentro da informalidade. Tem questões gravíssimas que ainda estão por vir. A decisão do Toffoli, nós temos que pensar o seguinte: primeiro, que ela só atinge aquelas pessoas que foram condenadas por causa do uso de uma prova ilícita. Você lembra que os procuradores, nas tais 10 medidas, queriam tornar lícita, ou pelo menos constitucional, o uso da prova ilícita. É um escárnio. Não vai absolutamente atingir ninguém quase da Lava Jato. Agora, claro, se alguém foi condenado com base numa prova obtida de forma ilícita, eu pergunto, você gostaria de ser condenado a partir de uma prova ilícita? Quer dizer, é o uso constitucional de um princípio basilar, quer dizer, nós temos que ter regramento, o devido processo legal, sim, com a ampla defesa, mas dentro do devido processo legal do sistema constitucional. Cacai, qual que é o legado da Lava Jato? Olha, eu fui um crítico da Lava Jato desde o primeiro momento. Eu acho que serviu para que nós pudéssemos fazer um debate mais profundo sobre a necessidade de ter um poder judiciário independente. Um juiz parcial é talvez a coisa mais grave que pode existir. Nós temos que ver sob o prisma contrário. Nós temos que dizer assim, por causa da Lava Jato, nós não queremos mais juízes parciais, nós não queremos o Ministério Público instrumentalizando o Ministério Público. Quer dizer, o Poder Judiciário e o Ministério Público não podem ter um projeto de poder.
Cacá, chegamos aqui ao final do programa, tem um pinga-fogo. Vou citar aqui presidentes, umas personalidades. Queria que você respondesse de uma maneira sucinta. Getúlio Vargas. Um nome, sem dúvida nenhuma, que marcou a história do Brasil. Eu prefiro ver o lado positivo do Getúlio do que aquele momento que as pessoas falam ditatorial. Juscelino Kubitschek. Um empreendedor que deu certo sob o aspecto de trazer o Brasil para dentro dele próprio. Quer dizer, Brasília é uma realidade que mudou o país. Jânio Quadros. Jânio Quadros é uma figura mais folclórica. Eu não tenho assim, muita simpatia por nada que ele deixou. João Goulart. Sem dúvida nenhuma, um homem que estava no lugar, naquele momento, errado para ele. Porque o Brasil teria sido melhor se as ideias dele tivessem sido em outro lugar, onde tivesse maturidade para crescer. Ditadura militar de 64. É o maior desastre da nossa geração e deixou legados que tem que ainda ser enfrentado. Tancredo Neves. Muito interessante a postura do Tancredo, que ele permitiu fazer essa transição democrática no momento em que o Brasil ainda vivia riscos, junto com o presidente Sarney, evidentemente, de uma forma que fez com que a democracia se consolidasse. José Sarney. Gosto muito da postura dele. O Sarney é um homem muito interessante. Eu sou até suspeito para falar, porque eu sou muito amigo dele, mas acho que ele teve um papel fundamental na consolidação democrática. Fernando Collor de Mello. O Collor é uma pessoa que eu prefiro não falar muito. Itamar Franco. Itamar é uma pessoa interessante, porque ele foi um presidente da República que preocupou muito pouco com as questões mais institucionais. Mas ele fez um momento de transição que deu no Fernando Henrique e que acabou sendo bom para o país. Fernando Henrique Cardoso. Eu acho um grande presidente. Acho que ele deu uma consolidada naquilo que nós precisávamos dar na democratização do país. Eu acho que o Fernando Henrique, especialmente com o Plano Real, deu importância grande àquilo que nós temos que ter estabilidade. Dilma Rousseff. A Dilma poderia ter feito um Brasil diferente. Penso que a falta dela de tato político, eu acho que ela é uma pessoa 100% honesta, mas a falta de tato político prejudicou muito o governo dela. Michel Temer. O Temer, se ele não tivesse participado ativamente do golpe, talvez você não estivesse perguntando por um ex-presidente, que ele só virou presidente porque ele participou do golpe. E acho que isso foi fatal para ele. Jair Bolsonaro. É um desqualificado, é um homem que a história, espero, leve ele de volta ao esgoto da história. O Bolsonaro é um fascista, um homem que desestruturou as conquistas civilizatórias de anos, de todos esses presidentes que você falou, e que acho que a história fará justiça a ele. Ele será condenado e será preso. Luiz Inácio Lula da Silva. É sem dúvida o maior líder político, não só da nossa geração, mas dos últimos anos em todo o mundo. O Lula, ele conseguiu colocar o Brasil de novo no cenário internacional. Vou te dizer uma coisa, eu estava em Portugal, ele era candidato a candidato, quando ele foi receber um título na Sorbonne, em Paris, me convidou, eu fui. Ele fez um discurso lindo e falou a coisa que é mais importante da vida dele, que ele se dedicou a vida a tirar a fome do Brasil. Ele cumpriu isso em parte e acho que vai cumprir. Ele é o maior presidente que nós tivemos e o maior estadista. Ele é um estadista. É raro você ver um estadista assim ter a possibilidade de viver na plenitude tudo aquilo que ele pensa da política. Antônio Carlos de Almeida Castro, o Cacai. É um advogado que queria ser poeta. Boa resposta. Um abraço, Cacai. Obrigado, querido. Obrigado pela entrevista. Boa noite para você. Valeu, Até uma próxima aí. Pessoal, boa noite. Agradeço muito a audiência de vocês. Até a semana que vem. Até a próxima.